Eu chamo-me Luís Cília, nasci a 1 de fevereiro de 1943 no antigo Nova Lisboa, atual Luambo, em Angola. Claro, em Angola não tinha qualquer tipo de contacto familiar que me pudesse dar uma certa consciência política. Havia apenas um amigo da família, José Luciano Meireles, que foi preso num famoso processo dos 50, que depois teve vários anos preso aqui, mas eu na altura não tinha a consciência da política, não é? Portanto, eu era um miúdo absolutamente abúlico. E depois também, os meus pais separaram-se quando eu tinha 2 anos, depois a partir dos 5 fui metido em colégios internos, e nos colégios internos não é bem um meio onde um tipo possa ter uma certa consciência política das coisas, né? Portanto, só comecei a ter essa consciência já cá em Portugal. Nesse aspecto, nos colégios havia de todas as cores, digamos. Não havia, e muito menos entre nós, entre os miúdos, não havia qualquer tipo de racismo. Não, havia aqueles negros que tinham um pouco mais de possibilidades de pôr o filho também a estudar, não é? Num colégio interno. Vem para Portugal em 59 com 16 anos. Pois, eu vim para Portugal no navio IJ, no qual, entre outros, vinha também o Jorge Campinos, que depois foi ministro dos negócios estrangeiros, cá, portanto, vim para Portugal e fui logo despachado para colégios internos. Portanto, fui primeiro para um colégio em Tomar e depois fui para um colégio em São João de Estoril, e depois o 6º e 7º ano fiz no Valsacina, porque não havia no colégio de Estoril para económicas. E, portanto, a única coisa que me lembro a posteriori é que no colégio Valsacina o meu professor de História do 6º e 7º ano era o Avelino Cunhal, que era o pai do Álvaro Cunhal, mas eu também na altura não tinha a consciência da dimensão do personagem, não é? Só depois, mais tarde. Eu já de Angola, eu era meio roqueiro, portanto eu cantava rock e cantava assim umas coisas, umas baladas, e ia à Rádio Renascença cantar em direto umas coisas minhas e tal. Portanto, e depois, quando eu saí do liceu, eu comecei a frequentar a Casa Santos do Império, onde de facto o clima já era diferente, não é? Um dos com quem me dei lá foi o Rui Mingas, por exemplo, que já cantava e tocava muito bem, e foi na Casa Santos do Império que eu comecei a ter uma certa consciência política com os encontros que tive lá, não é? Que me ajudaram muito. Claro, eu estava em económicas, eu depois do 7º ano, mas eu só estava na equipa de basquetebol, porque eu era um aluno, não digo medíocre, era um aluno nulo. Portanto, sou ponteiro, porque eu não queria económicas. Eu lembro-me sempre que a primeira vez que disse ao meu pai que tinha anos e anos de Angola e tal, quando disse ao meu pai que queria ser músico, ele nem levantou a cabeça do prato e disse: "Queres ser fadista?" Portanto, era um bocado a noção do que era ser músico naquela altura, não é? E na Casa Santos do Império eu conheci gente maravilhosa e ao mesmo tempo havia um escritor, o Alfredo Margarido, que me apresentou o poeta Daniel Filipe. E foi o poeta Daniel Filipe a quem eu devo tudo, que me mostrou uns discos do Brassens e do Ferré, que vieram a ser meus amigos em França, e que foi daí que eu pronto, deixei de rocalhar e comecei a musicar poemas. E, portanto, os primeiros poemas ainda são de 62, da Casa Santos do Império. Quer dizer, de facto, a Casa Santos do Império, aquilo era semana assim, iam uns quantos presos, e depois outros iam para fora e tal. Portanto, tudo aquilo era, pronto, e os colóquios que lá havia, os livros que lá havia e tal. Portanto, foi de facto aí que, depois o conhecer o Daniel Filipe foi mais a viragem no aspecto musical, não é? O primeiro poema que musiquei
foi o Menino Negro, Não Entrou na Roda, do Geraldo Bessa Vítor, que faz parte do meu primeiro disco, de 64, do Xande Monda. Não, eu participava nos colóquios, nas manifestações culturais, cantava lá também, tal, mas, claro, depois nas manifestações, nas greves de 62, eu ia, mas não tive qualquer tipo de intervenção. Por acaso, eu estava na noite, na cantina universitária, em que houve aquela leva de 1000 estudantes que foram levados, lembro sempre em autocarros 2 pisos e tal. Portanto, eu estava lá na altura e também fui levado, mas eu fui para a parede, eu fui para a parede e pronto, mas no dia seguinte eu não tinha importância nenhuma, no dia seguinte puseram-me a andar. Depois, nas coisas da PIDO, da Torre do Tombo, lá diz que eu estive nas manifestações de 62 e tal, mas não foi daí, pronto. E depois, entretanto, eu tomei a decisão que não ia fazer a guerra colonial, portanto, e foi esperar um pouco, e em 64, não tem importância, porque parece que tem importância, mas não tem. O Alfredo Margarido um dia veio ter comigo, lá no café, que era o Rialva, veio ter comigo e disse, olha, há um casal, ele é capitão médico, vai embarcar amanhã para Moçambique, mas não quer ir, vai desertar, tu vais com eles. Nem perguntou, pronto. E fomos num Fiat 600, os três. Claro, aquela coisa usual, não é? Fomos até ao pé de Vilar Formoso. Em Vilar Formoso fomos a ter a casa de um pastor que era o Casado, lembro-me sempre dele. O Rui Largantunes, que era o tal capitão médico, ficou lá. Eu e a mulher, como tínhamos passaportes, passámos e de manhã passámos e encontramos em Espanha e viemos por aí. No dia em que eu fiz 21 anos, eu fui tirar o passaporte, que era sempre um bocado o totoloto, porque eu já tinha feito a inspeção médica, mas deram-me o passaporte. E, portanto, eu fui com o passaporte. Por acaso, há uma coisa lá da Torre do Tombo, de maio de 64, que diz, pede-se a captura do cidadão Luís Fernando Castelo Branco Cília, pronto, mas depois era um processo normal, não era? O primeiro contacto que eu tive com alguém do PCP foi o Daniel Filipe. Pois foi o Daniel Filipe, mas foi uma coisa ténue, e depois em Paris é que eu tive mais contactos, não é? E entra para o Partido Comunista já em Paris? Ou sim, não, lá em Paris. Lá em Paris, claro. Eu nunca entrei, nem nunca saí. Quer dizer, era uma coisa informal. Naquela altura lá, não sei, pelo menos eu nunca tive cartão, nunca tive. Pronto, estava ligado, não é? Sabe, eu tinha vivido quase 6 anos em Angola. Depois vivi 5 aqui. Portanto, eu não tinha assim um apego. Portanto, o ir ou não ir, pronto, eu fui, não é? E depois eu não tive aquelas saudades da família da Setúbal. Portanto, eu também saía de colégio interno, estava na Casa Santos Império, portanto era um bocado, pronto, foi uma decisão e pronto. Muitos de nós pensávamos ir para a Suécia, porque a Suécia dava asilo e dava bolsas. Mas claro, eu cheguei a Paris e fiquei por Paris, claro. Isso não passou de uma ideia. Quando cheguei a Paris e depois fiquei ali. Já tinha acabado o curso ou ainda... Não, nem tinha começado. Eu não passei do primeiro ano de Económicas. Eu já gostava de música e portanto, o problema foi ao chegar lá, os primeiros tempos, claro, não podia dedicar à música porque em Paris havia um problema que era ter os papéis. O papel de estadia, o papel de trabalho, portanto, tive que arranjar vários empregos, né? Ao princípio arranjei um emprego que todos tinham, eu tinha um quartinho ali ao pé dos Halles de Paris, os Halles antigos, e portanto eu ia lá ajudar a descarregar uns caminhões e não sei o quê e tal, pronto, ia fazendo os trabalhos que apareciam, não é? E depois arranjei um emprego mais fixo, na União Nacional de Estudantes de França, que era a União de Estudantes, que tinha
tinha uma longa tradição de esquerda, já no o papel que eles tiveram durante a Guerra da Argélia. Eu era o tipo dos recados, pronto, fazia o que aparecia, não é? Eu ainda trabalhei lá uns tempos para ter os papéis, para ter isso tudo, e muitos daqueles estudantes, que na altura tinham a minha idade, depois foram gente importante em França. Por exemplo, o Sérgio July foi um dos fundadores do Libération, com o Sartre, e havia outros, não é? Mas, pronto, portanto era aí, mas até aí não, pronto, eu não vivia da música. Havia umas festas, onde hoje é a sede do Partido Comunista Francês, que foi feita pelo Niemeyer, né? Ali havia uns barracões e havia uma associação dos originários de Portugal, que era penso que era, pronto, que era ligada ao PC, e que eles faziam umas festas regularmente, então eu ia lá cantar. Eu, quando cheguei a Paris, um dos contactos que tinha era o Câmara Pires. O Câmara Pires era um velho angolano, a quem chamavam o embaixador do MPLA, pronto. E eu tive a sorte, quando lá fui a primeira ou a segunda vez, estava lá uma cantora francesa, a Colette Magny. E pronto, eu cantei umas coisas, não sei se ela gostou, pronto, penso que sim, e ela levou-me ao Chão du Monde, onde eu gravei depois o meu primeiro disco. Sim. Portanto, fui fazendo canções, portanto, depois também chegou lá o Manel Alegre, havia um café ao pé do Boulevard Saint-Michel que chamava-se Elec Latin, onde nós nos reuníamos bastante, e o Manel Alegre, quando saiu daqui clandestinamente, foi lá ter, porque era o sítio mais ou menos de encontro, e depois íamos para um quarto que eu tinha, um quartinho pequenino, e era uma coisa que eu hoje já não consigo fazer, é o espontâneo. Ele dizia os poemas e eu punha música. Muitos dos poemas que estão no meu primeiro disco foram feitos assim. E quando chega, tem alguma rede ou tem assim contactos soltos com quem se encontra? Ou... Não, nós também, o Rui Largantunes tinha a direção do Campinas, que era um poeta e um português ligado ao PC, que lá estava e que também ajudava as pessoas, portanto houve assim, né? E depois foi conhecendo pessoas, não é? Ou através do Câmara Pires, do lado de angolanos, que não havia muitos, e do lado do Campinas, que me pôs em contacto com esses portugueses, né? Em 64, o grosso dos exilados estariam ligados ao PCP, no início da... Sim, informalmente, porque não se podia lá ter a atividade política, como sabe. Por outro lado, eu como estava ali ao pé dos Ales, e havia em Amsterdã, foi o primeiro comitê Angola, chamava-se Angola Comitê, que era dirigido por um tipo fabuloso, o Bosgra, e eles pediram para ir lá cantar. Olha, e fui aos Ales falar com um dos camionistas holandeses e fui de boleia até Amsterdã, assim. Cantei lá na rua com eles, até tenho uma fotografia lá na rua com eles punham os cartazes e tal, e eu cantava e tal. Pronto, era assim, né? Eu fui uma vez com o Câmara Pires a uma conferência que o Amílcar Cabral deu em Paris, mas não cheguei a falar com ele, viu, e tal, mas eram em 64. Mas nunca o conheci, não. E portanto tu conheces o Manel Alegre, o Adriano Correia de Oliveira, a dada altura, também vai lá? Pois, o Adriano foi no verão de 64, foi lá um grupo de teatro de Coimbra, o Citaca. Eles foram fazer uns espetáculos em Paris e lá em França e tal, e encontramos na Ilha de São Luís, por trás da Notre-Dame, uma tarde, fim de tarde, em que estava o Adriano e que eu cantei umas quantas canções que ele depois gravou no disco a seguir, acompanhado por aquele tipo maravilhoso que era o Rui Pato, e pronto, que o Adriano depois gravou essas canções também a seguir, né? Mas conhecemos em Paris em 64. Havia a Associação dos Originários de Portugal, que fazia umas festas regularmente lá onde hoje é a sede do PCF, né? E eu tenho lá uns cartazes que têm piada. Luís Cília cantou português e embaixo, e há chouriço. Não sei se chamava mais eu chouriço. Pois, mas pronto, depois havia politicamente, organizado pelos sindicatos, o PCP não podia organizar nada, não é? Mas os sindicatos ou o PCF organizavam
sessões de solidariedade. Foi numa dessas sessões, em 65, que eu conheci o Paco Ibáñez, que ainda hoje é meu irmão. Somos irmãos porque daí nunca mais nos largamos, não é? E foi em Champigny, que era onde havia os bairros da Lata, não é? A maioria, e humanamente nós temos que aceitar, estava lá para trabalhar, para ganhar dinheiro e tinham medo de tomar posições políticas porque tinham cá família ou vinham cá e tal. Portanto, era um bocado um trabalho de formiga, não é? Era fazer aquelas festas onde havia bailes, onde havia não sei o quê, e depois eu ia cantar. E, pronto, era um bocado um trabalho pequenino, era um grãozinho aqui, um grãozinho ali. Depois havia as coisas mais institucionais, como as festas organizadas pelo PCF ou pelos sindicatos, tal, que eu também ia cantar, e depois convidava-se o Paco, convidava-se artistas franceses, e depois fazia-se uma para os espanhóis e ia eu cantar, não é, também, portanto era um bocado assim, né, que se organizava a vida. O meu primeiro disco era muito claro, portanto era até um bocado panfletário, não é? Mas, portanto, eu penso que a polícia sabia. Eu em 67 fui a Cuba cantar e por Orly, e há uma informação da polícia francesa, portugueses que durante o mês de julho viajaram para países comunistas. Estou lá eu, está o Eurico Figueiredo, estão outros, não sei se... Quer dizer, a polícia francesa dava informações para cá, porque eu estava-me nas tintas, né? Eu só soube de algumas coisas da PIDE em relação aos espetáculos que fazíamos. Depois, agora, por exemplo, nas coisas que estão na Torre do Tombo, é que há lá muita gente a denunciar os comunistas que cantavam nas coisas contra a pátria e tal. Mas na altura eu não sentia assim, pessoalmente, alguma... ainda por cima, porque depois... sabe como é que... Bom, você sabe melhor que eu ia com passaporte, e quando os passaportes caducavam, os consulados não renovavam. Eles não renovavam passaportes, portanto, eles a única coisa que davam era um passaporte por 2 meses, com validade, só para os países de passagem. Por exemplo, quem estivesse em França, eles davam um passaporte de 2 meses, Espanha, Portugal. Pronto, era para obrigar a malta nova a vir para cá por causa da tropa e tal. E, portanto, eu ainda fui a Cuba com um passaporte traficado em 67, participar num encontro de La Canción Protesta. Com um passaporte falso? Falsificado. Falsificado, sim. Pois, porque a história tem uma certa piada, porque eu tinha ido em 66 até com o Paco, com a Judite, eu fui participar num encontro de canção, o Folk Festival em Turino, em que conheci gente, cantores italianos extraordinários, e depois, a partir daí, recebi um convite para ir ao Festival de la Canción Protesta em Cuba, em que ia cerca de 80 cantores e tal. E portanto, o meu passaporte tinha caducado, e eu, idealista, eu pensei, bom, os cubanos resolvem-me o problema e arranjam maneira de que eu vá a Cuba. E fui à Embaixada de Cuba, e o embaixador era o grande escritor, o Alejo Carpentier, o grande escritor. E eu disse-lhe, olha, sabe, eu recebi este convite e tal, mas não tenho passaporte. E ele disse-me, não tem, não vai. Não, pronto, era normal ele. E então cheguei a casa, e a Judite e o irmão que estava lá, com umas tintas e com umas coisas, falsificaram a data do passaporte. E, portanto, eu no dia seguinte fui à Embaixada de Cuba dizer ao Carpentier, olha, afinal eu tenho passaporte. Ele olhou para mim como se eu fosse um agente. Então ontem não tinha, eu tenho. Pronto. E depois fui a Cuba, e quando voltei, fiquei mais de 1 hora em Orly, no aeroporto. Eles toparam a manigância, e eu disse, pronto, estou lixado, vão-me prender, vão-me mandar para Portugal, e não sei o que e tal, mas ao fim de 1 hora entregaram o passaporte. E no dia seguinte, eu falei com o nosso produtor de discos, o Moshe Naim, que era meu e do Paco na altura, que conhecia muita gente, e eu disse, Moshe, eu quero pedir o asilo político, arranja lá um advogado,
E pronto, e assim eu penso que fui dos primeiros portugueses a ter o asilo político em França. 67, final de 67. E a partir daí eu tinha um passaporte que podia viajar para todo o mundo, menos para Portugal. Porque mesmo em relação a Portugal, havia da parte dos franceses sabiam muito bem o que se passava em Espanha. Havia um conhecimento, porque tinha havido a Guerra Civil Espanhola, milhares de mortos, os refugiados e tal. E de Portugal falava-se muito pouco. Quase para muitos portugueses, Lisboa era para aí, era Espanha. Quer dizer, não tinham consciência, portanto, era um trabalho muito mais duro de mesmo explicar aos franceses que a situação de Portugal naquela altura era diferente da de Espanha, embora houvesse a repressão na mesma, não é? Mas havia uma guerra colonial e tal. Eu tinha a vantagem de, estando em França, os meus colegas que viviam cá, o Zeca, o Adriano, o Fanhais e outros, eles tinham que viver quase por metáforas, não é? As canções não podiam ser abertamente contra, portanto eu aproveitei o facto de poder fazer umas quantas canções abertamente contra a guerra colonial e contra... O Manel Brito, que foi o diretor da Galeria 111, ele ainda uma vez deu uma entrevista para a televisão em que ele dizia que ele trazia os meus discos com outras capas, por exemplo. Havia assim pessoas que traziam os discos com outras capas e portanto, circulou. Era um meio mais pequeno, mas eu creio que aquelas canções foram circulando, não é? O salto é 67, porque eu ainda trabalhava na UNEF e o Cristiano Chalonge começou por me perguntar se eu podia ajudar durante a filmagem, o contacto com os portugueses, porque aquelas filmagens foram muito duras, porque era quase realista. Quem vê o filme, coitados os portugueses ali da lama e tal. E quando acabou o filme, ele pronto, convidou-me para fazer a música e foi daí que eu decidi tentar começar a viver só da música. Entretanto, eu já tinha tido lições de guitarra clássica com António Membrado, que era um guitarrista fabuloso, e depois comecei a ter lições de composição com o Michel Puig, que vinha da escola do Schoenberg. Sim, os espanhóis estavam mais organizados, porque os espanhóis já lá estavam há mais tempo, não é? Por exemplo, havia um grupo de teatro, depois fizeram-se grupos de teatro portugueses, mas naquela altura havia um grupo de teatro espanhol, La Carraca, que eles faziam espetáculos e os cantores de serviço era eu e o Paco, e depois convidávamos cantores do interior de Espanha, o Serrato, o Juan Manuel Serrato, ele foi lá, ele era um miúdo também, e foi lá, esteve lá um mês connosco, fazíamos assim uma série de espetáculos na Carraca, ligado aos espanhóis. Eu devo-lhes muito a eles porque aprendi muito com eles, não é? Mas depois, mais tarde, então fizeram-se grupos de teatro em português, não é? Por esta altura em que lhe é encomendada uma célebre canção. Também foi em 67. Em 67. Pois, claro que a organização do Partido Comunista em França era clandestina, mais ou menos, mas hoje pode-se falar à vontade disso. O funcionário do PC era o camarada Jacques, que era o Carlos Antunes. Portanto, e o Carlos Antunes um dia foi à minha casa perguntar se eu podia fazer uma canção para passar na rádio. A coisa ao princípio tinha essa intenção, mais nada. E eu fiz a letra, fiz a música, entreguei-lhe a partitura e tal, e nunca mais pensei nisso, e só soube mais tarde que a Luísa Bastos tinha gravado e que tinha um certo impacto cá, não é? Que eu nem considero, claro que não renego, não é? Mas não considero que seja minha, porque de facto eu não contribuí nada para a difusão e para, aquilo foi, os militantes do PC resolveram que era deles, e é deles, hoje é mais deles do que minha, não é? Sim, eu só me apercebi quando voltei, que era uma canção que tinha um certo impacto. Eu nem sabia disso, não era? Nunca mais pensei, nunca gravei, mas porque aquilo tinha a sua função para mim, que era passar na rádio e tal,
que é na Rádio Portugal Livre. Quando o Luís chega em 64, o ambiente político é e à medida que chegamos ao final dos anos 60, a própria composição dos exilados políticos portugueses começa a mudar, começa a chegar gente também, refratários, desertores. Em Paris, está a falar dos anos 60. Sim. Claro, depois, claro, chegavam cada vez mais jovens que eram refratários, desertores e tal. Pronto, que muitos deles se integravam, mas e depois também houve o conflito sino-soviético, não é? Portanto, que criou muitas divisões. Eu sempre fui eu posso me gabar disso, sempre fui um tipo aberto. Eu achava que as pessoas lá sabiam que eu era do PC, portanto era aberto, mas eu nunca me recusei a conversar com pessoas que não eram do PC e até tinha pessoas que eu respeitava muito, da FAP e depois da Luar. Eu cheguei a ir ao tribunal quando o Palma foi julgado, que Portugal podia... Pronto, quer dizer, eu achava que havia coisas que ultrapassavam a esfera partidária. Portanto, mesmo em 67, a seguir ao Avante, eu tive um pequeno problema, foi que havia pessoas que iam à minha casa, que sabiam que eu era do PC e eles não eram. E depois disseram-me que havia tipos que não entravam em minha casa e eu respondi: a minha casa entra quem eu quero. E fui expulso. Por receber em sua casa... Pelo Carlos Antunes, o mesmo que tinha pedido a coisa. Pronto, e aquilo durou uns tempos e tal. Aquilo era um bocado anedótico, mas enfim. Mas estava ele mais dois e pronto. E pronto, eu fui à minha vida, não é? Porque eu politicamente, eu achei que o PC era uma coisa política. Eu nunca dependi para viver do PC, nem depois do 25 de Abril, em que houve aí muitos. Claro, eu achei sempre que o PC não era... eu não tinha que ir ter com o PC para ter qualquer benefício, não é? Portanto, eu tinha a minha vida em França, profissional, aos meus recitais, era o Luís Cília, não era o Luís Cília isto, o Luís Cília aquilo, havia a componente política, que eram as coisas dos originários de Portugal, dos sindicatos, de solidariedade, com o Vietnã, depois havia com a Grécia, por exemplo, os espetáculos de solidariedade com a Grécia, lá íamos nós, mais o Theodorakis, mais uma cantora fabulosa grega, Maria Faranturi, que eu aconselho a toda a gente, e pronto, e havia assim, uns iam, aquilo íamos rodando, né? E sempre a Colette Magny era, de facto, ia a todas. Eu e o Paco íamos todos os anos à festa anual dos anarquistas franceses. Não, íamos com prazer, então. Atuar? Atuar, cantar, não. A Colette Magny, eu, o Paco e outros. Eu sempre fui um tipo, quer dizer, independente. Eu não confundia as coisas, não é? As pessoas podiam não ter confiança política em mim, não sei, mas eu nunca traí ninguém, nem pronto, simplesmente, artisticamente, eu achei que tinha a liberdade de ter a minha consciência, não é? É depois do maio de 68 que a PIDE vai à sua casa. Sim, tiraram lá uma claraboia do coisa, mas aquilo foi mais intimidação, não sei. Ainda hoje nem sei quem foi. Mas um dia chegámos, nós tínhamos um quartinho lá em cima, chamava-se Les Chambres de Bonne, e um dia chegámos lá e tinha a claraboia tirada, tiveram lá os papéis mexidos, mas não havia nada roubado, portanto não sei, aquilo foi uma coisa, um bocado de intimidação, não sei o que é que foi. Terá sido, foi a PIDE? Pois, se não foi a PIDE, foram os primos. Em maio de 68 já eu tinha o passaporte exilado, portanto já eu estava um bocado à vontade. Antes de ter o passaporte, vai à Itália, à Suíça, ou isso já é posterior? Não, fui à Suíça também, mas à Bélgica. Através de exilados portugueses? Sim, fui lá cantar também, então, à Bélgica, onde me chamassem, não é? Uhum. Eu lembro-me que fui à Suíça cantar, não sei se foi em Genebra, e estava lá o Barreto, o Medeiros Ferreira, estavam os exilados que estavam na Suíça, estavam lá na sala e tal. O maio de 68 foi daquelas coisas que não se vive duas vezes, não é? É proibido proibir. Para mim é o slogan que está... Portanto, nós vivíamos ali ao pé do Châtelet,
Já não vivíamos naquele quartinho, vivíamos numa coisa um bocadinho maior na Rua Saint-Denis, que é logo ali ao pé, e portanto bastava-nos atravessar 2 pontes e estávamos no Quartier Latin. Portanto, nós íamos lá muito com o Paco e por exemplo, quando foi ocupada o Teatro L'Odéon, nós por acaso estávamos lá, por acaso, não tínhamos qualquer... E lembro sempre do diretor, que era o Jean-Louis Barrault, um tipo maravilhoso, que dizia só, epá, ocupem, mas não partam. E pronto, e aquilo, ali não houve assim grandes problemas, e pronto, e depois havia aquelas manifestações de rua, não é, que nós participávamos, sobretudo fugíamos da polícia. Que aquilo ao princípio era um movimento estudantil, não é, de Nanterre, mas de facto penso que aí o carisma do Cohn-Bendit teve muito a ver com o desabrochar daquele movimento, não é? E depois os partidos políticos mais tarde é que aderiram ao movimento, não é? Toda a gente sabe disso, não é? Portanto, aquilo pronto, depois era Paris paralisada e nós íamos, precisamente eu, o Paco e a Colette Magny, íamos onde nos chamassem. Por exemplo, a Renault estava ocupada, né? Nós íamos lá, muitas vezes não nos deixavam entrar nas fábricas. Portanto, era à porta que nós cantávamos e pronto, mostrar solidariedade e onde nos chamassem nós íamos, ou escolas, ou universidades, íamos onde nos chamassem, né? O que é que isto poderia significar no processo de português? Sim. Não sei, sobretudo ao nível estudantil aqui, é que podia ter repercussão e teve, não é? Porque depois houve aqui greves mais tarde dos estudantes e tal, mas aquilo foi muito localizado, o maio de 68 em França, bom, e depois houve em Itália e os alemães, e aquilo depois radicalizou-se bastante, não é? Em França também se radicalizou, mas o maio de 68, por exemplo, a Casa de Portugal em Paris foi ocupada por portugueses, até há uma cena que tem piada, porque eu fui lá uma noite cantar, e eu entrei, e tinha lá um cartaz, Luís Cília, um cartaz meu, vem no dia tal. E eu perguntei por o Manel Areias, que era um dos ocupantes, e eu disse, pá, chamai o Manel Areias, e disseram, epá, ele aqui não se chama assim, chama-se não sei o quê. E eu disse, então pá, eu estou ali, eu também, vocês tinham que pôr aí um nome falso. Pronto, mas pronto, a Casa Portuguesa foi também, foi ocupada por tantos portugueses, e depois houve alguns portugueses que depois do maio de 68 tiveram que ir embora. Por exemplo, Manel Areias foi para a Suíça, e outros foram para outros sítios, não é? Eu estava um bocado liberto desse tipo de constrangimento, porque eu tinha um passaporte de refugiado, eu já na altura tinha um passaporte de refugiado em França, não é? E não sei se eu era assim tão conhecido que se me chateassem, se isso não daria problemas em França a nível da opinião pública, não sei. Não, o Manel Alegre não saiu de lá na altura, o Manel Alegre já lá não estava. O Manel Alegre esteve em Paris e depois foi para a Argélia. Porque, ou seja, mesmo a atividade política muitas vezes tinha que ser com bastante descrição. Sim, claro, tanto que as festas, as sessões que eram organizadas pelo PCP nunca podiam ser organizadas pelo PCP, era sempre o PCF que organizava, ou os sindicatos e tal. O PC não podia, entanto que o PCP organizar coisas em França, não é? A atividade do PCP era mais clandestina. Houve um pedido do cônsul de Portugal às autoridades portuguesas para pedirem aos espanhóis para me prenderem e extraditarem, mas os espanhóis não podiam extraditar um tipo que tem o refúgio político. Não, em 70 foi uma série de espetáculos que eu, com um cantor galego, o Miro Casabella, que fizemos em Espanha, dos quais 80% foram proibidos, né? Chegávamos lá proibido. E em Santiago, por acaso, foi num convento aquilo, bom, as pessoas estavam mais com a ânsia, aquilo era berraria por todo o lado, porque eles estavam mais para a coisa de se encontrar, e eu cantava uma canção e desatavam aos berros. Mas eu guardo muito boa recordação desse espetáculo.
Pronto, daí o cônsul depois ter esse tipo de reação. E depois fomos a Madrid, fomos a Barcelona, fomos a Bilbao, fomos assim Conseguimos fazer alguns, mas não muitos. Chegávamos lá, por exemplo, em Madrid, em Barcelona foi proibido. Isto em 1970 que fizemos essa... Pois. Em 70 também aquele célebre, aqueles incidentes naquele espetáculo na Mutualité, em que, ou seja, com a transformação da composição política dos exilados, com a chegada de uma geração mais nova ligada ao maoísmo, aos partidos e às organizações, aquilo havia... a esquerda começa a mudar um pouco. Sim, mas aquilo havia pessoas que tinham opções políticas diferentes, isso é uma coisa. Outra coisa eram uns atrasados mentais que havia lá, como depois houve aqui, depois de 25 de Abril, por exemplo, esses tipos, está a falar do espetáculo da Mutualité, não é? Sim, Esse espetáculo foi um espetáculo que o Zeca Afonso ficou muito tocado por esse espetáculo que acabou à pancada, não é? Como as pessoas sabem. Porque a relação que eu tinha com os portugueses, eu morava ali ao pé do Quartier Latin. Eu às vezes ia ali e havia um café e tal, vinham ter comigo, Luís, pá. Eu disse o quê? Ouve lá, as tuas canções não são para a classe operária, pá. A classe operária não entende a poesia. E eu dizia, tu entendes? Eu entendo. Epá, os gajos são os burros. Eu respondia sempre de uma forma irónica e eles não me gramavam por causa disso. Portanto, aquele espetáculo da Mutualité foi um pretexto para uns cretinos. São os cretinos é que podiam ir lá criar problemas, a mim não, nem ao Zé Mário, nem ao Sérgio, mas criar problemas a um cantor que vinha de Portugal e que voltava para Portugal, que era o Zeca Afonso, não é? Portanto, eles fizeram um panfleto, não é? Chora, amigo, chora, em que quase que insinuavam que o Zeca era da Pitney. Quer dizer, era uma coisa lamentável. Não sei, quer dizer, o que me chateia, pronto, aquilo eram os provocadores ecos, pronto, ligados mais ou menos, sei lá, a não sei quem. Pronto, mas o Sérgio começou a cantar, começaram a assobiar, depois o Zé Mário cantou, e depois o Tino Flores, e depois fui eu. E quando eu estava no meio de uma canção, houve um tipo que se levantou e disse: Cília, canta para mim que sou operário e não compreendo. Eu disse: opá, és um operário estúpido. Aquilo na altura não se dizia. E o tipo sentou-se, fez-se um frio, cantei, e eu tinha dito ao Zeca, não respondas, pá, não entras em diálogo. E o Zeca, quando cantou, entrou em diálogo e aquilo acabou toda a pancada, e foi triste, foi muito triste. Muitos desses tipos, ou pelo menos alguns, quando o Zeca morreu, eram as viúvas do Zeca. Não sei se está a ver o que ele quer dizer. Eram os cretinos, pá. Nós cantávamos nas coisas, nunca houve nenhum tipo de problema entre nós. Entre nós nunca houve nenhum tipo de problema. Cantavam juntos habitualmente? Ou... Sim. Quando havia as festas lá dos portugueses, eu tenho vários panfletos. Eu, o Zé Mário, o Sérgio, e íamos cantar. E cantávamos, nunca houve qualquer tipo de problema entre nós, não é? Os problemas depois começaram cá. A UDP e as não sei o quê e tal, e depois cá é que depois, mas lá nunca tive qualquer tipo de problema em cantar bom, o Sérgio ainda hoje somos amigos, né? Portanto nunca houve qualquer tipo de problema em cantarmos juntos e cantávamos. Sim, eu conheci o Zeca Afonso numa coisa que ele deu num foyer de estudantes no Boulevard Saint-Michel, que era dirigido pelo Adolfo Ayala, que ele é que dirigia essa, e ele organizou lá uma coisa e o Zeca foi lá cantar e eu fui, penso que o Zé Mário também foi aí nessa coisa, conheceu o Zeca, e foi aí que conheci o Zeca, e depois, claro, depois mantivemos relações, e o Zeca era uma pessoa inteligente, mesmo depois do 25 de Abril conseguimos manter a amizade. Um homem que eu admirava muito, o Joaquim Pires Jorge, que entretanto esteve lá como funcionário, não é? E ele um dia foi à minha casa e pronto, nem foi dizer, pronto, aquilo foi aquilo.
Pronto, eu talvez tenha feito mal, não pelo PC, em ter retomado, porque eu era um péssimo militante, eu reconheço que eu fui sempre um péssimo militante, portanto, a nível de disciplina, a nível não sei de quê e tal, pronto, mas o Joaquim Pires Jorge era uma pessoa que eu admirava muito e pronto, e ele veio falar comigo e pronto. Eu dizia que 80% da minha atividade em França a cantar era a borla. Portanto, eu tinha aquela atividade em que ia dar espetáculos a casas de cultura, espetáculos nas universidades e tal, que era onde eu ganhava a minha vida, e depois era os portugueses, pronto, que era aqueles espetáculos para portugueses, que era mais ou menos a minha atividade era essa. Quando se formou o PS na Alemanha, depois houve um comício em França, com o Mon Ami Mitterrand, como dizia o Mário Soares, com o Mário Soares, e ele pediu-me para cantar e eu fui lá cantar com todo o prazer. Aí está, que eu não tinha qualquer tipo de sectarismo em relação a isso, né? E eles sabiam que o Luís... Sim, o Mário Soares sabia que eu era do PC, claro. Não tive qualquer tipo de problema. Também não sei porque é que havia de ter qualquer tipo de problema, mas enfim. E pelo meio, portanto, neste ano de 63 ainda foi um festival na República Democrática Alemã? Sim, isso fui lá 2 ou 3 vezes já cantar, em festivais onde havia gente maravilhosa. O Daniel Villetti, o cantor uruguaio, os irmãos Parra, e o Daniel Villetti já tinha conhecido em 67 em Cuba, os chilenos, não é? Pronto, havia os Quilapayún, os Intilimani, os chilenos e tal, havia gente um bocado, depois na RDA, fui lá. E é de 63 o disco contra a ideia da violência, a violência da ideia, não é? Que é no ano do assassinato do Amílcar Cabral. A frase não é minha, ainda outro dia houve um amigo meu que a frase, eu fui cantar a um encontro em Bolonha e levaram-me lá a um museu de resistência e eu vi lá essa frase e achei uma frase fabulosa, contra a ideia da violência, a violência da ideia, e portanto e tem lá, a coisa é dedicada ao Amílcar Cabral, a peça instrumental que está nesse disco é dedicada ao Amílcar Cabral. Regressar a Portugal. Não havia razão, não é? E eu, ao contrário de alguns outros, eu posso dizer que tive uma vida um bocado preenchida em França, não é? Com as pessoas que conheci, com o que aprendi culturalmente em França, o Paco, depois o Paco apresentou-me o Brassens e depois o Moustaki, o Jacques Higelin. Houve uma série de cantores franceses que, de facto, eu tive o privilégio de ser amigo, não é? E o Léo Ferré já o conheci quando eu estava cá. O Léo Ferré conheci-o em 80, quando a Judite organizou a primeira vinda do Léo Ferré cá. E depois, claro, ficámos amigos, claro. Pois, eu ia dar ideia. Ainda tenho lá o papel. Em Cholet, havia lá o comitê de empresa de uma fábrica que dava um espetáculo comigo. E um colóquio sobre Portugal e tal. Portanto, eu cheguei lá no 24 e ia dar o espetáculo, dei o espetáculo no dia 25 de Abril. E estávamos no restaurante, eu e a Judite, e vi na televisão a notícia, golpe de Estado em Portugal. E eu disse logo, epá, isto é o Caúlza, isto é da ultradireita e tal. Mas pronto, e depois não era, e depois quando voltámos para Paris, a 26, eu dei o espetáculo lá, e depois reunimos, não sei aonde, uns quantos portugueses, havia uma portuguesa, a Maria Amélia Padez, que tinha contactos com agências de viagens e ali organizou-se quem queria vir e organizou-se aquela viagem. Eu nunca conheci o Álvaro Cunhal, eu também não era de fiar, não sei, eu estou a brincar, mas não, em Paris eu conheci o Álvaro Cunhal no aeroporto. Quando vínhamos, eu de resto, eu disse-lhe, porque eu no 6º e 7º ano, eu não sei se já disse, sim, eu fui aluno do pai dele, portanto foi no aeroporto que eu lhe disse, sabes que eu fui aluno do teu pai e tal, pronto, mas eu não o conhecia, nunca tive qualquer contacto com ele, mesmo cá depois também não tive grande contacto com ele.
E portanto cheguei cá com o Álvaro Cunhal, o avião com o Domingos Abrantes e com a Sim, Conceição Matos. aquela mulher Conceição Matos que eu tanto admiro. De facto, eu tenho uma admiração por essa mulher extraordinária. Temos todos. Conceição Matos é uma mulher... Ela vem cá muito. Houve aí um filme que se fez, o Edgar Feldman, sobre ela, e eu tive o prazer de fazer a música. E linda. Sim. Porque logo a seguir ao 25 de Abril, quando o Domingos Abrantes estava ao pé, isto agora é anedótico, eu encontrava e dizia, a mulher mais linda de Portugal. Ele não gostava, eu notava que ele não gostava, mas e depois habituou-se. Eu tenho a dizer que, de facto, aquilo, passaram-se coisas um bocado estranhas a seguir ao 25 de Abril. Por exemplo, houve um grande espetáculo no Porto, não é? Em que na véspera o Zeca Afonso telefonou-me. Tinha o telefone do Matia da Judite e disse, então, para amanhã lá nos encontramos. E eu disse, encontramos aonde? Então, amanhã, eu disse, eu não fui convidado, talvez não me tinham convidado. E havia ali umas jogatanas que eu não compreendi bem. Mas depois o Zeca insistiu e foi ele que me foi buscar ao aeroporto do Porto, né? E lá cantei e tal. Tanto que eu comecei o espetáculo, porque eu já estava um bocado farto de tanto sectarismo. E depois, quando voltámos, eu dei aquela entrevista no Cinéfilo antes, que também as pessoas não gostaram muito, e pronto. E depois eu tinha uma série de espetáculos em França, a Judite também tinha o trabalho dela, portanto nós fomos e voltámos no final de setembro, se não me engano. Era muito estranho. Eu por acaso, esse aspecto, eu não estou aqui armado em santo, mas sobretudo quando eu cheguei a entrar, um tipo está em França, onde eu era o Luís Cília, cantor, eu não era o Luís Cília do PC, nem o outro, não sei, as pessoas que me conheciam lá, era o cantor, tinha discos, ia para aqui, cá já tinha que ser, aquele é do PC, aquele é do ODP, aquele é do MRP, não, todas essas coisas, e depois por exemplo, eu tenho N coisas encantadas com o Zé Mário, aqui depois de 25 de Abril, não se podia cantar, eu com o Zé Mário, ou eu com... Não. Esse tipo de clima, para mim, chocou-me muito e de facto, eu achei horrível. Não era culpa deste ou daquele, era um clima geral. Eu não sei se... a primeira reunião que eu tive com os cantores do PC, eu disse, olha, eu não sou cantor do PC, pá. Eu sou militante do PC. Dizer aquilo em 74... E depois eu disse, eu sou músico profissional. E houve um tipo que teve a lata de me dizer, tu vens aqui sacar dinheiro à classe operária. Era um clima mesquinho, um clima estúpido. Portanto, eu sofria dentro do PC uma certa independência que eu tinha de espírito e dos tipos que não era do PC, eu que tinha feito o Avante devia ser o Ultra PC. Não? Pronto, e não era nada disso. E no meio daquilo tudo, consegui manter um certo equilíbrio na amizade com o Zeca, com o Sérgio, com o Fausto na altura e tal. Portanto, que era difícil. Aquele clima era um clima um bocado complicado. Mas é normal. Portanto, esse tipo noutros países sucedeu absolutamente a mesma coisa, não é? E depois voltei no final de 74. E já no... E em 75 eu tomei a decisão de não cantar em Lisboa. Porque em Lisboa, eu não estou a criticar ninguém, mas Lisboa era para o turismo, não era a revolução e não sei o quê e tal. Portanto, eu participei nas campanhas de dinamização cultural, eu cantei o menos possível em Lisboa. E tentei fazer uma coisa que eu fazia lá, que é o recital. Uma sala pequena, o primeiro que dei foi no Teatro Vasco Santana, mas cá não estava, pronto, não havia o hábito de criar o pequeno recital. Eu fiz isso durante anos, não é? Alugava um teatro e durante uns dias, ou no Teatro Aberto, ou na Comuna, fazia uns dias, em vez de fazer uma grande sala, fazer uns dias assim. Mas depois não havia, o país de facto, tirando de Lisboa, não havia salas. Havia Porto, havia Coimbra, um tipo ia ao Porto, dava lá uns espetáculos, havia o Avelino Tavares, que era uma maravilha de pessoa, que era do mundo da canção,
que me organizava os espetáculos lá, com os amigos e tal, mas não, depois profissionalizou-se, não é? Quer dizer, felizmente depois, mas naquela altura não havia condições em Portugal para o... Em 74, 75 também imagino que os espetáculos para os quais era convidado eram sobretudo coisas políticas. Claro, claro, claro. Política claro, é que eu ia naqueles que podia ir, não é? Mas a nível profissional em Portugal era zero, não era? Aqueles anos eu tinha que ir à França cantar e não sei o quê para poder depois viver aqui, não é? E as campanhas de dinamização cultural, como é que... Isso é uma experiência maravilhosa, não é? Quer dizer, durou pouco, mas eu fiz uma em Caminha, eu ia para lá, levava a minha aparelhagem e tudo, fiz uma em Caminha em que estive lá um mês ou 15 dias, já não me lembro, mas que íamos a pequenas aldeias, eu cantava, eles falavam e tal. Mas lembro sempre ao pé de Caminha, lá numa aldeia houve um padre que disse lá para o militar: vocês assim, mas vocês vão-se embora e eu fico. Era um bocado, quando depois, já perto do verão, fui a fazer uma campanha de missão em Viseu, lembro-me sempre do Águas, que era um militar da Marinha, e tal, e do dia falámos nesse, aquilo já foi duro, porque já levávamos pedradas de vez em quando, havia o refluxo, não é? Íamos cantar, íamos fazer e tal, mas já se notava uma hostilidade ali em relação pronto, era a influência da igreja, sobretudo ali, não era? Aquelas aldeias de Viseu e tal. Mas a experiência foi, tenho uma experiência maravilhosa desses tempos. Quando eu fui era só eu, portanto, outras sessões noutros sítios eram outros músicos. Não, ali eles falavam e não sei o quê, eu cantava e era mais ou menos assim, não é? Que me lembro em Caminha e em Viseu. A Caminha correu muito bem e tal. Em Viseu também não correu mal, mas enfim, mas já com alguns problemas, não é? No verão de 65 já sentia alguma... Sim. Alguma hostilidade? Eu depois fui lá cantar numa sala em Viseu, ao pé da sede do PC que tinha sido queimada, por exemplo. Aquilo era... naquela altura já era um bocado complicado. Vai se envolver também em cooperativas culturais e musicais, não é? Sim, está a falar da Cantar Abril. Cantar Abril e depois... Pois, era nova. E era nova. Pois, a Cantar Abril era aquilo. Era um bocado sectária. E nunca tive nenhum espetáculo para Cantar Abril, por exemplo. Mas eu fui um dos que falou ao Aurélio Santos que era preciso fazer uma cooperativa, não sei o quê, porque eu lembrava-me dos chilenos que tinham organizações desse tipo. E quando eles expulsaram o Adriano, eu saí logo. Até no dia em que houve a Assembleia em que expulsaram o Adriano, eu escrevi para lá uma carta que infelizmente um amigo meu não quis ler, que dizia que o Adriano saía, eu saía, né? Mas como ele não leu e depois saí. Aquilo é muito estranho. Tudo, ainda hoje nem sei porquê, não é? Porque ele não pagava as cotas, não sei o quê, mas quem é que pagava as cotas? Não é? Eles não expulsavam o Paredes, por exemplo. Aquilo não sei bem o que é que se passou, mas de facto não foi bonito. E depois aproximei-me através do Zeca da Era Nova, da cooperativa Era Nova. Estava o Fausto, estava o Zeca. Aquilo ali não havia ali um cariz político, havia um cariz cultural, de facto. Eu não notei que eles tivessem, ou que a Era Nova tivesse às ordens de algum partido político, nunca notei, porque se eu notasse também tinha saído. Não. A Era Nova, pronto, era uma cooperativa, estava lá, estava a um momento, quem dirigia aquilo era o Camilo Mortágua. Não quer dizer que aquilo fosse da Luar, não é? Mas que era um senhor e portanto, fazíamos, 77, 78, para aí. E também a Cantar Abril foi feita para aí nessa altura, não é? Foi depois de eu sair da Cantar Abril e então. O Chico é que dizia, a festa era bonita, não era? Pois, aí já tinha acabado. Pois, era um bocado o refluxo, não é?
do 25 de novembro, de resto eu tenho um disco só de homenagem àquele processo até o 25 de novembro, não é? Começa antes do 25 de abril, com a voz de Salazar, e acaba com o discurso do Vasconcelos em Almada. Mas é com canções e tal, é um bocado um disco conceptual. O Resposta ainda é de 75, antes do 25 de novembro. Okay. O Resposta saiu no 24 de novembro de 75, parece que apontava. O que eu senti, e de facto, é por isso que eu, quando digo o Daniel Filipe tem um poema que é Pátria, Lugar de Exílio, eu considero, em certos aspectos, como o exílio foi aí, foi nessa altura, porque de facto eu não compreendia que havia, este não estava com aquele e o outro se um tipo falava com aquele. Não, eu nunca entendi esse tipo de acho que nós éramos todos tipos de esquerda, mas pronto, havia partidos tipo MRPP que eram mesmo para destruir, não é? Mas pronto, e sob o ponto de vista dos músicos, havia o GAC, que era ligado à UDP, excelente grupo. Eu outro dia conheci um elemento do GAC muito importante, por exemplo, o Pedro Caldeira Cabral, que é um músico extraordinário. Ele, quando veio de Moçambique, eu estava ansioso por fazer um disco utilizando a guitarra portuguesa fora do fado. E é um bocado, Resposta, é um bocado essa experiência com o Pedro, que de facto é um músico maravilhoso. E o Pedro contou-me outro dia que ele de vez em quando tocava com o GAC. Ele tocava com o GAC e eles diziam: então, ainda tocas com esse social fascista? Era um bocado atrasado mental. Eu outro dia vi um tipo que era do GAC, eu disse: pá, vocês eram mesmo um bocado atrasados mentais. Pá. Havia assim esse tipo de espírito, né? É do PC, tem que ser mau. Não sei se está a ver. Pronto, e esse clima para mim não dava. Fui às campanhas e depois, claro, continuei a fazer discos, né? Cada vez fazer discos era mais difícil. Em Portugal havia a Sassetti, havia um tipo maravilhoso que era o Marcos de Almeida, que dirigia a Sassetti, que me deu sempre liberdade de fazer, porque não era muito fácil fazer um disco cá só com poesia do Eugênio de Andrade, por exemplo, como eu fiz, ou depois fiz só com poesia do Jorge de Sena, David Moura Ferreira, por exemplo. Fazer esses discos eu sabia que se vendia pouco. Até há uma história que quando eu fiz o disco de Jorge de Sena, que eu sabia que era um disco minoritário, e para ajudar a editora eu escrevi uma carta era o secretário, as comunidades portuguesas. Eu escrevi para lá uma carta enviando um disco e perguntando se eles por acaso podiam adquirir para as comunidades no mundo e tal. E responderam-me na altura que tinham ouvido o disco e que não tinha condições técnicas para eles poderem ajudar. Era tudo assim, era o sectarismo do outro lado, não sei quem é que mandava na altura nessa por exemplo, era complicado um disco do Jorge de Sena, claro que eles podiam comprar uns quantos para distribuir pelas comunidades portuguesas e tal, que gostavam ou não gostavam, né? Mas não, havia os cortes e tal. Mas pronto, eu fui fazendo discos e depois começou-me a aparecer a possibilidade de fazer música de bailado. E pronto, depois comecei mais a dirigir-me para a composição, a música de cinema, música... bailado? Sim, teatro, muito teatro fiz, pronto. Pronto, há um disco que é de bailados, que é só com música, com extratos de bailados, né? De músicas de bailados, com o Paulo Ribeiro, a Clara Andermatt, o Rui Horta.